Bom dia, segunda-feira, 3 de julho, iniciamos o segundo semestre de 2017 e é hora de começar a semana com as informações da nossa cidade que a TV Câmara Jacareí traz a vocês. Você vai conhecer o resultado de uma reunião que alguns vereadores tiveram com o superintendente do INSS em São Paulo e as novidades para Jacareí. E também saberemos sobre o evento promovido pela Secretaria de Meio Ambiente que envolveu escolas e empresas da cidade, além das novidades sobre o microcrédito do Banco do Povo. E no segundo bloco, vamos receber o economista William Retamiro, que vai comentar conosco a conjuntura econômica do país. E agora conosco a gente tem aqui a vereadora, a doutora Márcia Santos. Bom dia, doutora vereadora. Bom dia a todos. Bom dia, Cibele, Elton. Bom dia a todos. A gente vai conversar aqui sobre vários assuntos, entre eles a saúde e o meio ambiente também aqui em Jacareí. Vereadora, antes da gente começar a conversar sobre isso, a gente já encerrou aqui as sessões ordinárias, já se passou o primeiro semestre de legislatura. Faz um balanço para a gente sobre como é que foi esse primeiro semestre, as expectativas, o que superou expectativas, o que ficou aquém das expectativas, o que foi mais difícil de realizar do que a senhora imaginava, o que de repente não, foi até mais fácil do que a senhora esperava. Conta um pouquinho para a gente, faz um balanço para a gente desse primeiro semestre. Eu acho que foi um período meio de amadurecimento e aprendizado, né? É um cenário totalmente novo para mim, a vereança. Eu acho que a expectativa, o que não foi alcançado ainda da forma que eu gostaria, foi trabalhar com a população a ideia, o papel do vereador, realmente, né? Até onde o vereador pode ir, até onde é o papel do executivo. Então, isso, como é cultural, né? É meio misturado a ideia que a população tem com relação ao vereador, ainda precisa muito a gente caminhar. Mas tivemos conquistas, né? Tivemos projetos com relação à saúde que foram aprovados, que agora esse mês já vai ser implantado, onde vai facilitar o acesso à população à informação dos medicamentos que tem, algumas outras pautas que não são diretamente a saúde, mas implicam a saúde, como a questão do meio ambiente, a infraestrutura, a mobilidade, né? Que podemos estar conversando com o pessoal, com a secretaria, está fazendo essa interlocução entre a esfera municipal, a população e a esfera estadual. Então, são alguns ganhos que a gente teve ao longo desses 6 meses. Mas temos muito ainda o que fazer ainda. Vereadora, nós fizemos um balanço aqui na assessoria de comunicação. Ao todo, nesse semestre, foram protocolados 116 processos, entre os processos do prefeito, indicações, processos que estão ainda aguardando votação. Tivemos uma produtividade aí dos 116 processos. Como é que a senhora vem se pautando na sua atuação na Câmara, na hora de votar os projetos? Tem aquela questão que é individual, de ler o projeto, na hora de apresentar, tem a questão do partido. Como que você vem se orientando dentro da Câmara Municipal nesse primeiro semestre? Então, eu leio todos os projetos, né? Eu faço parte da Comissão de Constituição, então... Passa tudo por lá. Tudo passa pela comissão, então todos os projetos eu leio antes, tenho a possibilidade de ter dentro do meu gabinete, o meu chefe de gabinete é do direito, então a gente discute sobre os projetos. Quando foge um pouquinho da alçada, procuro outras esferas, então converso com várias... Por exemplo, se o projeto é do infraestrutura, eu procuro pessoas que são do setor para compreender um pouquinho melhor isso, entender as questões técnicas, os nuances que às vezes ficam muito distantes de nós que não temos essa vivência diária. A minha votação tem uma certa influência do colegiado, mas ela é basicamente técnica. Meu objetivo é a população. Eu tento, na maioria das vezes, evitar votar favorável em projetos que não são, que vai evoluir para uma ADIM, para uma constitucionalidade, porque eu prefiro nortear pelo que é o meu papel como legisladora. Se eu sou vereador e aqui é uma casa de leis, eu tenho que votar conforme a lei imperou, né? Conforme a lei determina. Então, eu sigo principalmente esse caminho. É lógico que existem algumas outras variáveis, algumas outras situações que é de cunho popular, necessidade da população, que muitas vezes a discussão a gente tem que levar em pauta na Câmara,
tem que muitas vezes votar favorável para que tenha esse olhar, o executivo, para que tenha esse olhar à própria cidade. Mas, primeiramente, é um olhar técnico que eu tenho nas votações. Vamos fazer uma pausa aqui rapidinho na conversa com a vereadora para a gente acompanhar uma matéria com o objetivo de reivindicar melhorias no atendimento e estrutura no posto do INSS em Jacareí. Alguns vereadores, entre eles a doutora Márcia, foram a São Paulo reunir-se com o superintendente estadual do órgão. Acompanhe na reportagem. 4 vereadores estiveram reunidos no último dia 23 na sede do Instituto Nacional de Seguridade Social do Estado para reivindicar melhorias e ampliação na sede do INSS de Jacareí. Na verdade, a Previdência Social é um tema que está em pauta, né? E não é diferente em Jacareí. Por quê? Porque o posto do INSS aqui em Jacareí tem apresentado inúmeras reclamações. Nós, como vereadores, temos recebido vários munícipes que reclamam do atendimento, reclamam que ali apresenta um calor muito forte no local, né? Perceba que nós estamos agora em inverno, eu estive no local, outros vereadores também estiveram, e a gente sabe que não é fácil enfrentar a fila e a demora, né, no posto daqui de Jacareí. Acompanhados do gerente executivo para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, os vereadores receberam garantias de que o problema de climatização será solucionado ainda este ano. O gerente lá, o Ademir de São José dos Campos, informou que na questão da ventilação já foi licitado, já vai ser colocado no próximo verão. Já terá ar-condicionado na sede do INSS de Jacareí. A gente já conseguiu fazer o processo licitatório do projeto de climatização, já abrimos as propostas já foram para a superintendência do setor de engenharia, que já deu o seu aval e o processo está retornando para a gente poder fazer a contratação. A gente fazendo a contratação da empresa, acredito que aí em alguns meses a gente já está com a climatização resolvida na agência e para o próximo verão a gente já vai estar com a PS climatizada. Outra reivindicação feita pelos parlamentares também recebeu a atenção dos gestores do órgão. A demora no atendimento aos assegurados e a limitação dos serviços atendidos, segundo o gerente executivo, serão solucionados com a implantação do sistema INSS digital. Nós somos polo, né, nesse serviço, nós vamos iniciar esse serviço, seremos os pioneiros no estado de São Paulo com relação ao INSS digital. A entrada dos benefícios, os benefícios agendados de aposentadoria, pensão por morte, auxílio, salário maternidade, eles vão poder ser requisitados pela própria internet, sem a pessoa ter que se deslocar à agência da Previdência. Então vai facilitar muito esse atendimento. Uma coisa que precisava ser agendada via telefone, vai poder ser resolvida nesse setor de atendimento, né? Então vai ficar muito rico. E também vai estender esse acordo a sindicatos também. Então vai somar os sindicatos, a OAB, né? Porque tem vários documentos que também a OAB necessita e tem que usar lá a sede do INSS. Pela terceira vez, Maria Lúcia precisou ir à agência. E agora hoje eu estou aqui só para pegar um papel, um olerite no caso, para levar no INSS, porque eu estou precisando na prefeitura para pegar um documento. Só para pegar esse documento já faz mais de 40 minutos que eu estou aqui e até agora nada. O tempo de espera e as condições do local já lhe provocaram grandes prejuízos. Porque eu, como tenho dificuldade até para andar, né? Dependo de gente para trazer de carro, tudo. É estressante, porque às vezes eu já cheguei a ficar aqui no INSS mais de 3 horas, já passei mal aqui dentro por causa do calor, tudo, e é difícil. A senhora acha que se tivesse um atendimento, pudesse fazer todo esse processo de forma eletrônica, facilitaria esse trabalho, tiraria esse estresse? Com certeza, seria bem mais fácil, né? Na opinião dos vereadores Márcia Santos e Valmir Parque Meia Lua, a implantação do INSS digital vai proporcionar melhor atendimento à população. Muitos dos nossos pacientes e muitos dos nossos usuários, eles têm o LOAS, têm o benefício de prestação continuada. E essa cooperação técnica permite com que eles tenham esse acesso aos benefícios de uma forma mais rápida e mais pronto. Isso é uma conquista que foi através dessa casa junto ao INSS. É lógico, é o primeiro passo, mas isso demonstra a força que nós, enquanto conjunto, né, nós vereadores, podemos muito mais quando unidos estamos. É uma vitória muito grande para a nossa cidade de Jacareí trazer melhoria, porque eu acho que é a primeira vitória que nós estamos conquistando desse setor.
porque esse setor é setor federal, não é municipal e também não é estadual, é federal. E nós já estamos mexendo com o negócio que o povo está sofrendo muito para marcar essa consulta. Segundo a presidente da Câmara, além de atender a população, o sistema vai promover um trabalho educativo que envolverá, além da Câmara e o INSS, também a Prefeitura e a Ordem dos Advogados de Jacareí. O primeiro passo é melhorar lá, acompanhar o atendimento direto ao cidadão. Assim, depois ter também os programas de educação informativos, no qual a gente pode chamar vários agentes sociais, lideranças de bairros, para que eles entendam como funciona o sistema da Previdência, a documentação necessária, para que a gente possa ser informados, capacitados e poder ser multiplicadores dessas informações. De acordo com o gerente executivo, o INSS Digital deverá ser implantado na cidade ainda este ano. A Câmara de Vereadores de Jacareí está sendo o pontapé inicial. A gente vai começar o acordo de cooperação técnica com a Câmara, que vai ser o primeiro a fechar esse acordo de cooperação. E a gente, fazendo o acordo de cooperação, provavelmente agora daqui um mês a gente já deve estar trabalhando com o INSS Digital em Jacareí, com os processos que serão entrados pela Câmara de Vereadores de Jacareí. Vereadora, o INSS de Jacareí tem sido motivo de muitos pedidos de informação, muitas indicações por parte dos vereadores, e aí resultou nessa reunião com o superintendente, vocês provocaram isso e trouxe novidades para Jacareí. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Muitas novidades boas. Bom, a gente, como um todo, né, todos nós vereadores temos muitas reclamações, desde a forma como estão os funcionários dentro do próprio INSS, como na reportagem foi colocado, a questão do calor, da infraestrutura, assim como a demora do atendimento ao INSS. Não só no dia, por tempo, mas a marcação de perícia, marcação de análise do seu prontuário funcional, demora meses. Muitos munícipes nossos aqui, eles têm que se deslocar até Mogi, Caraguá, São Paulo, Taubaté, buscando um tempo menor para ser apreciado a sua o seu ingresso na aposentadoria. Com essa pauta, com essas reivindicações que chegaram aos nossos gabinetes, o vereador Fernando da Ótica, durante uma sessão ordinária, trouxe um assessor que é amigo dele, vamos dizer assim, assessor de um deputado, e nos convidou para irmos até São Paulo, ao INSS, conversar e levar essa demanda até o superintendente. Lá de pronto, fomos eu, o Valmir e a Lucimar. Os 4 foram atendidos pelo superintendente José Carlos de Oliveira e tivemos a grata possibilidade de já encontrar o gerente regional de São José, que é o Ademir, e colocamos todas essas necessidades que nosso morador aqui apresentava. O Ademir e o senhor José Oliveira, que é o superintendente, logo de pronto já colocou a possibilidade de melhorar a infraestrutura dos funcionários e nos acenou com a possibilidade de a gente poder diminuir esse tempo de espera ao usuário através do INSS digital. Nós oferecemos à Câmara, e estreitar a parceria junto ao Executivo, para que logo os nossos moradores pudessem ter o CNIS, que é o histórico funcional de trabalho dele, que é o histórico que dá a possibilidade para ele aposentar, dá a possibilidade para ele ter isenção INSS, ou imposto, desculpe, e também dá a possibilidade de ele ingressar alguns benefícios junto ao serviço social, como o LOAS, que é o BPC. Com isso, o morador de Jacareí, ele pode, dentro da própria Câmara, depois estruturada, ele já ser atendido e já sair com o seu CNIS na hora. Diminuindo bem essa fila que antes eram 2 meses, 3 meses, 4 meses, ou se deslocar para outro município. Ele pode fazer isso dentro do seu município. E isso só pode ocorrer porque teve essa parceria mesmo entre os 4 vereadores que se deslocaram até São Paulo e conseguimos trazer isso para Jacareí. Isso vai ser inaugurar em Jacareí, não aconteceu ainda em lugar nenhum, Jacareí vai estrear esse sistema. Jacareí será o primeiro local do estado de São Paulo que irá ser implantado no INSS digital e com a parceria da nossa Câmara.
Tá Tudo certo. bem, tá certo. Bom, vereadora, vamos fazer mais uma pausa aqui, porque depois do frio do final de semana, será que teremos mudança no tempo nessa segunda e terça? Confira na previsão da Climatempo. O tempo continua frio nessa segunda-feira, a umidade do ar deve marcar 58% com 20% de chances de chuva no período da noite. Os termômetros marcam entre 10 graus de mínima e 19 graus de máxima. Amanhã, terça-feira, as temperaturas caem um pouco mais. A umidade do ar ficará em torno dos 52%, porém, sem possibilidade de chuva, de acordo com a Climatempo. A temperatura marcará 8 graus de mínima e 18 graus de máxima. E apesar da neblina comum nesses dias frios de inverno, não se descuide com o trânsito. Fique atento à localização dos radares móveis e respeite a sinalização. Hoje, segunda-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Malek Assad, Presidente Humberto Castelo Branco, Pensilvânia e Lucas Nogueira Garcês. E também na rua Bom Jesus. Amanhã, terça-feira, os radares estarão nas avenidas Dom Pedro I, Elmira Martins Moreira e Maria Augusta Fagundes Gomes. E também nas ruas Expedicionário Armando Cavalcante, Padre Eugênio e Tiradentes. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, a Secretaria de Meio Ambiente promoveu uma semana de eventos sobre o tema, em parcerias com empresas e escolas da região. O evento também contou com a participação de outras secretarias, com o objetivo de mostrar que o meio ambiente é tema que abrange todas as áreas da vida. O repórter Daniel Mendes acompanhou o encerramento do evento e nos conta como foi. O domingo, com céu nublado e clima frio, não desanimou centenas de pessoas que compareceram ao Parque da Cidade no último dia 11 para prestigiarem o encerramento da Semana Integrada do Meio Ambiente. Nós começamos a semana lá no dia 5 com um cerimonial. Tivemos a semana inteira repleta de palestras e atividades nas instituições FATEC, nas escolas municipais. Ontem nós tivemos a abertura do Viveiro Municipal. E hoje vai ser também um dia intenso. E o dia foi mesmo de muitas atividades. Começou com passeio ciclístico, depois roda de capoeira, oficinas, músicas, feiras e exposições. Segundo a secretária, tudo foi feito para mostrar que o meio ambiente está integrado a todas as coisas. A questão do meio ambiente, ela abrange todas as atividades das pessoas e das empresas. Então a ideia nossa foi de levar uma mobilização e uma sensibilização sobre o tema. Aguinaldo ficou impressionado ao descobrir que uma caixinha de leite pode virar um bumerangue. Não tinha imaginado, você vê, é um conhecimento, depois da gente adulto a gente aprende, né? Nunca é tarde para aprender as coisas, né? Junto com seu filho, o empresário viu a importância de conhecer o tema. É importante de modo geral, né, para o meio ambiente, para o planeta, para as crianças a entender a importância dessa grandeza nossa, que é a sobrevivência, que é a natureza. Com apenas 9 anos, a pequena Vitória gostou de aprender como deve ser feito o descarte do lixo e como funciona um aterro sanitário. Foi bastante legal, porque aí eles reaproveitam o nosso lixo, então é legal. Sabia disso antes? Não. E agora que você aprendeu, o que você pretende fazer? Pretendo não jogar muitas coisas assim no lixo. As coisas que puder reaproveitar, eu vou reaproveitar, do que jogar no lixo. Vai ensinar os coleguinhas também? Sim. Eu acho que é muito importante para a população ter essa vivência com a natureza e com as nossas disciplinas também, né, relacionadas ao meio ambiente. A gente consegue fazer desde coisas muito simples como não jogar um papel de bala no chão, como também a estudar sobre como é formado, como é construído um aterro sanitário. Aluno do curso de meio ambiente, Leandro diz que a Semana Integrada foi importante para mostrar que o assunto é mais amplo do que parece. O pessoal acha que o meio ambiente é só lá cuidar de árvores, bichinhos e tal, mas não é só isso. Envolve política, economia, envolve a sociedade toda envolvida num projeto para melhorar as vidas
das pessoas daquela comunidade, região e até maior, porque não global, né? A presidente da Câmara e o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto participaram do evento e destacaram o papel do poder público e da sociedade na defesa do meio ambiente. Se comprometer com o meio ambiente é se comprometer com a vida. É a importância dessa integração, a dessa semana, porque primeiro ela está fazendo a integridade não só com o setor público, com o setor privado. E ela está chamando para essa luta, para essa conservação e preservação do nosso meio ambiente, todos os organismos da sociedade. Você viver o meio ambiente é uma questão que tem que ser, é o dia a dia, né? Todos os dias do ano a gente tem que estar ligado na questão ambiental. Sai, naturalmente, dizendo respeito ao saneamento básico, é de suma importância dentro da nossa vida, né? Então, a gente tem que cuidar do esgoto, tem que cuidar da água, nós como instituição, né? E zelar aí para que a população tenha uma qualidade de vida bem preservada. E no cuidado com o meio ambiente está cuidar da saúde. E será que o cultivo e o uso de alimentos orgânicos tem algo a ver? Tem tudo a ver, porque quando você trabalha com um produto orgânico, você cuida do meio ambiente, porque você tem todo um cuidado com a construção do solo, dos rios. Então, quem consome orgânico, além de ter uma qualidade de vida e da saúde, ele cuida do meio ambiente, que é um papel que todo mundo tem que fazer, né? Tá certo, a gente vendo aí sobre meio ambiente, depois a gente vai conversar também sobre o meio ambiente, vereadora. Mas eu estou aqui empolgada com as novidades sobre o INSS, que vai descentralizar a demanda que tem num posto central e vai espalhar em alguns pontos por aqui. Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser isso. Na verdade, assim, são 2 pontos a princípio. A Câmara, né, a gente vai utilizar o espaço e os servidores públicos, porque muitos dos documentos que serão emitidos precisa do servidor público para validar, e a casa tem. Então, será a Câmara e o Serviço Social. Como eu falei anteriormente, muitos dos benefícios como o LOAS, o Bolsa Família, precisa do CNIS, precisa do histórico funcional desse trabalhador. Então, esses setores, já de posse do INSS, já preparados, né, para o INSS digital, vão poder emitir na hora e já poder cadastrar num tempo curtíssimo, né, apenas de algumas horas, vamos dizer assim, o usuário no Bolsa Família, o usuário no benefício de prestação continuada, para que logo possa estar se recebendo. Então, esses 2 lugares vão ter todos os equipamentos necessários, computadores. Sim. Na verdade, o serviço público ele já tem o computador, vai ser a adequação desses computadores com o sistema próprio do INSS e o treinamento dos funcionários para que possa validar e utilizar o aplicativo, né, o suporte que já é do INSS. Existe uma previsão para isso começar, vereador? Então, a previsão que nós temos é que em torno de 60 dias nós já poderemos já emitir para os nossos moradores parte do CNIS, da documentação que é viável pelo INSS. Certo, aí 60 dias. 60 dias, grandes novidades aqui para a cidade de Jacareí. Tá, joia. Vereadora, muitas pessoas estão entrando aqui no Facebook, a Rosilda Maria da Silva, obrigado pela sua audiência, o João Paulo Machado, o Wagner Ferreira Alves, o Wagner diz que estamos de olho em Jacareí, o João Paulo Machado, que comenta aqui se ele tem a expectativa que no segundo semestre a Câmara seja ainda mais produtiva e mostre uma nova cara do Legislativo para o município, e o Luciano Ribeiro pergunta o que a vereadora acha, ele diz aqui proibição de caminhões na cidade, mas ele está querendo falar dessa medida que a Prefeitura está implementando, sim, que vai tratar de rotas para que os veículos de grande porte, os caminhões, circulem, tirando alguns caminhões do centro e disciplinando algumas questões em relação a isso. A senhora está acompanhando isso? Qual é a sua opinião sobre isso? O Luciano Ribeiro quer saber. Sim, exatamente o que você falou, é disciplinar o trânsito. Nós sabemos que o nosso município é muito utilizado por os caminhoneiros, né, como rota de fuga do pedágio. E da forma que está no decreto, há um fluxo correto, vamos dizer assim, onde minimiza a passagem desses motoristas, desses caminhões dentro da nossa cidade. Tem um ônus muito grande com esse trânsito. Eu morei muitos anos no Flórida, então nós vivíamos isso diariamente,
vários caminhões passando dentro do bairro, causando várias avarias no trânsito para muitos moradores, né? Nós atravessamos as ruas, é um custo grande ao nosso executivo, então precisa disciplinar mesmo. Disciplinar tanto para esses motoristas que utilizam inadvertidamente nossa cidade como fuga, como também para manter a qualidade do nosso trânsito, desde a infraestrutura até o fluxo dela. Nós temos, é uma cidade relativamente, onde temos moradores de média, muitos idosos, e ainda precisamos construir muito mais a questão do trânsito para essa população. E com essas avarias que são causadas pelos motoristas, né, pelos caminhões de grande carga, muitas vezes o município ele não consegue a pronto resolver essa situação. Então, precisamos sim adequar esse fluxo para que seja paralelo à cidade, mas de uma forma que o trabalhador, né, o motorista, ele possa fazer a sua entrega na sua empresa e possa seguir viagem. Tá joia. Certo, vereadora. Estou conversando aqui com a vereadora doutora Márcia, que é cardiologista, e eu não podia encerrar aqui o nosso primeiro bloco sem falar da área de saúde. E uma pergunta que eu quero fazer eu sei que é de sua autoria um projeto que está tramitando pela casa com relação à medicina alternativa. A gente até já passou aqui na TV Câmara uma matéria falando sobre o SUS e a medicina alternativa que o SUS está permitindo agora, e eu queria que a senhora falasse um pouco desse projeto de sua autoria que vai permitir a medicina alternativa aqui no SUS de Jacareí. Então, que são práticas integrativas, né? O Ministério da Saúde, ele já determina algumas práticas como acupuntura, dança circular, fitoterapia. Ele libera para que seja aplicado dentre os municípios a nível do nosso país. Com isso, a gente tem a possibilidade de articular junto ao governo federal infraestrutura e recursos para fomentar mais essa ação. Hoje, a gente tem, com o meu projeto, o que a gente pretende? A gente pretende regulamentar práticas que hoje já existem. Dança circular, a fitoterapia, né, que são as plantas medicinais, o Lian Kong, a acupuntura, que existem de uma forma descentralizada e não ainda organizada. Você tem alguns profissionais que fazem, mas não está organizado enquanto sistema de saúde. Com isso, eu legitimo essas práticas e posso captar recursos para aumentar a possibilidade de investir em mais bairros e implantar de uma forma mais ampla. Nós hoje estamos vivendo um momento onde a depressão, as doenças emocionais estão aumentando cada vez mais, onde as pessoas estão mais individualistas, cada um no seu espaço, cada um com o seu WhatsApp. E práticas como essa, né, a fitoterapia, temos medicamentos como ervas medicinais que podem ajudar no controle de depressão. A prática de dança circular Lian Kong, ela integra essa população à sociedade, ela integra ao outro, ela aproxima ao outro. E isso ajuda muito a médio e a curto prazo minimizar doenças de cunho emocional. Então, a qualidade de vida que essas práticas integrativas oferecem à população com baixo custo e muitas vezes nenhum custo, né, é muito grande. Por isso é importante implantar esse projeto. Seria uma ótima novidade, a acupuntura aqui em Jacareí. A gente não ia precisar sair correndo atrás, tá com aquela dor, precisar sair correndo atrás de alguém que só faça isso no particular. Vereadora, agora em poucas palavras, de uma maneira bem resumida, como está a saúde de Jacareí? Dá para resumir? Não sei se dá para resumir. Não dá para resumir. Temos muito o que caminhar. Temos muito o que fazer. Eu acho que em país nenhum no mundo nós vamos conseguir 100% de qualidade de saúde, porque tem variáveis, né? As doenças que aparecem são sazonais, a doença emocional, como a gente falou, né? Depressão, que hoje é o boom, ela tem muito a ver com a questão social, com o desemprego, com as drogas. Então, existem várias nuances que têm a ver com a questão como nós temos relação com a sociedade, e não propriamente com o corpo físico.
E isso interfere no resultado que eu vou ter da saúde. Temos que melhorar. Temos que ter um olhar diferenciado dessa saúde. O olhar para compreender que ela não é só o medicamento, que não é só aproximar o médico. É isso também. Mas precisa também oferecer qualidade de vida como um todo. Estimular uma criança a se alimentar corretamente dentro da escola. Trabalhar o pai, que não é chips que tem que dar desde pequeno. Estimular aquele adulto, aquela criança a voltar a praticar esporte, jogar bola e não ficar no WhatsApp. A dar acesso aos medicamentos e infraestrutura, tecnologia, que possa aproximar essa saúde de uma forma melhor. Tudo isso são conquistas e necessidades que temos muito a alcançar, mas estamos caminhando para isso. Estamos caminhando. Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, vamos receber o economista William Retamiro. Obrigada, muito obrigada, vereadora, pela sua presença, pelo todos os esclarecimentos que tivemos aqui em relação ao INSS, a situação do caminhoneiro, em relação a tudo isso que a gente viu aqui hoje. E daqui a pouco, o William Retamiro estará aqui conosco. Obrigada pela sua presença. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já conosco o economista William Retamiro. Bom dia, William, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom dia, muito obrigado. Hoje eu vim. Hoje você veio, William, o nosso público, na semana passada o William acabou não compareceu aqui, né, William? Isso, infelizmente, um contratempo de última hora, mas certo. Tudo certíssimo. É isso aí. William, vamos começar falando aqui, a gente tem, eu tenho uma sonora, William, do Foad Dyer, que é lá do Sim Comércio. A gente, na semana passada, a gente discutiu a questão do comércio aqui em Jacareí, na outra semana também, e as questões não só locais, mas também da economia nacional e outros fatores que estão influenciando a vida do comércio. A gente tem uma sonora com ele, eu queria que você assistisse para a gente abrir esse papo sobre a retomada e sobre a crise da economia brasileira. Vamos ver se a produção coloca aí para a gente. Sr. Foad, a gente tem visto muitas lojas fechadas em Jacareí. Os comerciantes estão com esse temor depois dessa crise dos últimos 2 anos. O Sim Comércio tem essa percepção do fechamento das lojas ou acha que esse momento atual já é um momento de retomada da economia da cidade? Aqui é verdade, o cenário político do nosso país, esses últimos 2 anos, ele acabou complicando a vida dos comerciantes, deixou os comerciantes sem segurança, entendeu? Então ficou dessa forma, ficou mais difícil para o comerciante, ficou sem credibilidade. Mas eu acredito que a partir do mês agora, a partir de mês de abril desse ano, o governo liberou aquela verba de fundo de garantia, não é? Nativo, e o povo começou a ter esse recurso e acabou os pequenos pessoas que começaram a usar esse recurso para abrir as lojas, um pequeno comércio, e eu acredito que nós tivemos uma recuperação quase 15%, 16% da relação do ano passado, esse 2017, e muitas comerciantes que fechou, estão abrindo de novo. Eu tive pela Rua Barão e eu vi várias lojas novas que abriram semana passada, essa semana. Na Rua Rio Barbosa eu tive também fazendo algumas visitas para algumas lojas novas. Então, eu acredito que o comerciante está começando a ter mais credibilidade, mais confiança no mercado. O Dia das Mães já representou um pouco dessa retomada? Sem dúvida nenhuma. A relação dos anos anteriores, os 2 anos anteriores, que nós tivemos uma crise muito forte, nós tivemos uma queda de 7%. Esse ano agora, de maio para até o final do ano, 2017, a previsão para 15%, 16% de aumento. Foi bom sim, não foi ruim não, foi legal. Muito bem, William, o senhor Foad vem uma perspectiva otimista e um tema que a gente já conversou aqui com você, inclusive, que é essa questão da liberação lá do FGTS, que
existe a possibilidade de que isso fosse aquecer a economia, o senhor Fouad atribui um pouco uma certa retomada do comércio em relação a essa liberação do recurso, colocou mais dinheiro na praça, as pessoas acabam consumindo mais, mas você aqui no programa atentou para a questão do pagamento de dívidas. Como é que você vê agora, a partir dessa sonora aí do Fouad, do Sim Comércio? Sim, de fato, houve uma relativa melhora na questão do comércio decorrente do Fundo de Garantia. Porém, boa parte do valor ainda foi para pagamento de dívidas anteriores, ou seja, o aquecimento da economia anterior é que está sendo pago agora. Né? O custo do aquecimento? O custo do aquecimento, exatamente. As dívidas que o pessoal adquirindo seus bens e serviços. Porém, o que acontece? Embora uma parte ainda tenha ido para o comércio, é o que nós chamamos na economia, tem uma teoria econômica que fala que é o voo da galinha. Né? Porque a galinha ela vem com toda aquela pompa, faz toda aquela performance e dá o salto e voa meio metro. Né? Ou seja, é uma situação na qual injetou o dinheiro, vai dar um fôlego, mas quais são as políticas públicas que vão dar sustentação para a manutenção do consumo e de que o emprego vai ser gerado? Aqui nós temos uma situação preocupante. De acordo com o CAGED de Jacareí, nós ainda estamos deficitários na questão do emprego e desemprego. Né? Tem uma melhora, né? De janeiro para cá nós temos uma melhora. O setor do comércio ainda está deficitário e o setor da indústria também está deficitário. E chama a atenção que o setor da indústria é o que tem melhor pagamento da massa salarial. Né? Aqui em Jacareí, de acordo com dados da RAIS, pelos dados da Fiesp, né? baseado na RAIS, a média salarial, a renda per capita varia aí aproximadamente em torno de R$ 2.500, R$ 2.600. Porém, o que acontece? Nós temos a indústria pagando uma média salarial de R$ 4.500, mais aproximadamente. E lá embaixo nós temos o setor agropecuário que paga em torno de R$ 1.400. Mas associado com a questão da retração e a baixa geração de empregos, o que nós estamos vivenciando é uma possibilidade de redução da média salarial, principalmente de discussões que são a pauta da reforma trabalhista, que pode fazer com que cada vez mais ainda possa se reduzir isso daí. Então, saudoso, o comércio tem que comemorar, tem que aproveitar, mas também tem que começar a exigir políticas de longo prazo, né, quer seja do âmbito municipal, federal, estadual, para que não fique somente nisso. Mas aí, vai acabar o dinheiro do Fundo de Garantia. E depois? Né? O que vai acontecer depois? O que vem depois? Então, nós temos uma ideia, em 1998, a reforma do trabalho, uma mini-reforma, permitiu o contrato por tempo determinado de trabalho, em 98. Não se viu uma expectativa tão grande, tão forte na ampliação do número de empregos. Em 2013 e 2014, nós chegamos ao conceito de pleno emprego, quando estava um desemprego em torno de 4,5%. Ou seja, está comprovado que o que faz gerar emprego e, consequentemente, o consumo é a dinâmica econômica positiva. Ou seja, nós só vamos conseguir ter uma estabilidade, uma garantia com perspectiva futura de médio e longo prazo quando retomarmos a dinâmica econômica. Obviamente, essas situações são positivas, porém, as pessoas pegaram dinheiro porque muitas vezes com essa questão do desemprego, utilizaram esse dinheiro do Fundo de Garantia inativo para poder pagar dívidas anteriores, alguns casos limparam o nome para poder investir no comércio. Porque tem que abrir conta, tem que fazer financiamento de algumas outras linhas de máquinas e equipamentos e tudo mais. Então, o que a gente tem que atentar, todos os setores, é justamente quais são as perspectivas de longo prazo, de médio e longo prazo que nós temos. William, a gente está vendo um discurso midiático, não sei até que ponto você concorda com isso, é de que agora sim a economia vai está começando a retomar. Depois de 2 anos, depois de um buraco, depois da grande crise, agora sim o governo está se reerguendo, agora sim as pessoas estão começando a se reerguer financeiramente, a comprar, a gastar. O que você acha disso? É isso de fato? Isso está mascarado? Como é que a gente pode pensar sobre isso? E mais do que a sua opinião, o que dizem os dados? Porque dados também, cada um apresenta um dado diferente. Quais os dados que você está trabalhando para embasar a tua opinião que você vai dar agora? Ok, eu trabalho, o principal dado para a questão de dinâmica econômica é desemprego, né? É o que a gente avalia, porque se a pessoa não está empregada, ela não consome, se ela não consome, não tem produção, se não tem produção, demite-se cada vez mais. Ou seja, é um ciclo, né? O giro que vai fazendo. Nós temos uma situação que, particularmente, eu tenho um ponto positivo, que é a queda da inflação, né? Vamos fechar aproximadamente aí abaixo dos 4%. Porém, tem que analisar a qualidade da queda da inflação e esta qualidade, essa situação da inflação que está caindo, se dá por alguns motivos. Primeiro, porque nós temos um desemprego alto. E como tem uma questão do ciclo que nós comentamos agora, se tem desemprego,
não se consome. Daí o que o ofertante tem que fazer? Ele tem que reduzir os preços dele, né? Aí essa redução de preço vai causar a queda de inflação mesmo, mas não por uma situação de uma elevação da oferta, porque também é uma situação que é uma alternativa. Para poder fazer cair a inflação, eleva a oferta de bens e serviços, com a mais oferta disso, cai o preço em geral, porque aumenta a concorrência. Não é o caso que está acontecendo. Então, nesse ponto, nós temos que avaliar isso daí. Então, eu verifico essa situação, na minha opinião, como sendo uma situação de meia-verdade, né? Está caindo a inflação por um lado, mas só que analisar a queda da qualidade dessa inflação é que nós temos que ver. Porque com 14 milhões de desempregados, né, nós, em algumas situações, o DIEESE, que tem uma outra estatística diferente, de uma metodologia diferente do IBGE, trabalha com quase 20 milhões de desempregados quando se pega somente a população economicamente ativa, né, que é aquela que está entre os 16 aos 65 anos e que tem condições de trabalhar, porque muitos nessa faixa etária também não têm condições de trabalho. Então, você eleva ainda mais a proporcionalidade nessa situação. Então, para mim, particularmente, um povo sem emprego é um povo que não consome. Se não consome, não tem uma situação de qualidade econômica que dê sustentação a isso. Nós temos, em relação ao emprego, tem alguma perspectiva de retomada do emprego? Daqui a pouquinho a gente vai chamar até as vagas do PAT aí. Vamos deixar essa pergunta para depois das vagas do PAT, né, Cibele? Que a gente tem aí, a Cibele vai trazer essas informações. Vamos voltar ao assunto aqui, falando sobre as vagas do PAT. Vamos conhecer as vagas que estão disponíveis para hoje, lá no posto de atendimento ao trabalhador de Jacareí, o PAT. Muito bem, temos aí 50 vagas para carregador de armazém. Temos também 30 vagas para conferente de carga e descarga. O PAT oferece também uma vaga para mecânico de automóveis, 6 vagas para oficial de serviços gerais, uma vaga para operador de caixa, essa é uma vaga para pessoa portadora de deficiência, uma vaga para operador de caldeira, 30 vagas de operador de empilhadeira, uma vaga de operador de fresadora. Temos também uma vaga de operador de transporte multimodal. E fechando as vagas de hoje, temos uma vaga para zelador de edifício. O PAT fica lá no Atende Bem, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E aí, William? Então, as vagas, tem algumas vagas na indústria, como é que você... Agora sim, podemos falar de retomada do emprego. Pelo PAT de Jacareí, temos aí uma oferta de vagas nesse início de semana razoável. Como é que você interpreta isso? Isso está dentro do que é a realidade do país? Jacareí vive uma situação... A gente fala muitas pessoas vêm aqui e falam que Jacareí apresenta números diferenciados em relação do resto do país, né? A gente conseguiu, mesmo durante a crise, manter algumas estatísticas. Queria que você fizesse um apanhado geral disso. Sim, sim. Não, Jacareí realmente tem uma questão positiva que nós temos uma situação. Em 2010 éramos aproximadamente, de acordo com o IBGE, 200 mil habitantes. Agora, 5 anos depois, 5, 6 anos depois, somos 226 mil, ou seja, aumentamos aí mais de 10% nesse período. E se a gente pegar a taxa de natalidade, não dá toda essa mudança, ou seja, as pessoas estão vindo de fora para Jacareí, eu sou um deles, né? Ou seja, Jacareí está chamando a atenção por uma oportunidade, pelo estar entre o eixo Rio-São Paulo, por fácil acesso ao interior no centro do estado, a questão logística de Jacareí, fácil acesso à questão da Baixada, né, litoral norte. Então, Jacareí, ela tem atraído a atenção porque nós temos também a nossa vizinha São José e aqui nós temos um custo de vida inferior ao de São José, no aspecto imobiliário e tudo mais. Então, é uma cidade que chama a atenção e muitas pessoas que estavam empregadas em São Paulo se desligaram ou foram demitidas e buscaram uma qualidade de vida e ação empreendedora aqui no nosso município. Então, indica que nós temos uma mudança. E eu, particularmente, vejo que Jacareí está passando por um processo de mudança cultural empreendedora, né? Nós estamos recebendo pessoas, né, profissionais que estão com uma nova visão, uma visão diferente do que tinha nas cidades deles, e aqui nós estamos adaptando um pouco a nossa cultura empreendedora e também a nossa cultura de consumo. Né? Cada vez mais nós vemos restaurantes com serviços diferenciados, mais modernizados, produtos mais modernizados, um pouco decorrente do que teve a situação
até 2014 de expansão, melhoria econômica, mas que também já se instalaram com este perfil de negócio. Então nós estamos nessa mudança. Porém, ainda nós temos um problema que, de acordo com o CAGED, nós ainda estamos deficitários na questão do emprego, né? Nós tivemos a demissão no setor do comércio, a construção civil foi bastante contundente também, a situação de demissão, mas ainda estamos melhorando. Agora, essa questão de retomada do emprego, ela vai depender mais de ações que façam, que não tenha somente o chamado voo da galinha, mas que sejam permanentes. Aponta-se a questão da reforma trabalhista como sendo uma das alternativas. Eu, particularmente, não acredito que isso vai trazer uma melhoria na qualidade do emprego, porque o que acontece é aquela velha questão, não vai se mudar uma vírgula na CLT, isso é tácito, mas é como se fosse uma concorrente da CLT. Eu vou aceitar o mesmo valor de salário de uma pessoa que está como CLT, ganhando o mesmo valor que ela, mas só que o empregador ainda vai ter uma situação de pagar os encargos, né? Sociais, fundo de garantia, férias, 13º e tudo mais relacionado. Enquanto que ele vai pagar para mim somente o valor que eu acordei. Por exemplo, se eu recebo, se o funcionário ganha R$1.000, eu vou ganhar R$1.000. Só que o custo para o funcionário seletista é de R$2.000 e para mim vai ser de R$1.000. Se eu tiver a mesma produtividade que ele, se eu mantiver o mesmo perfil que ele, a tendência é que o empregador comece a buscar cada vez mais pessoas nessa relação de pejotização que ficou mais conhecida. Então, nesse caso, nós vamos ter uma situação de queda, porque o funcionário que está empregado vai preferir sair da empresa, ainda mais que tirou-se, né, o período de 18 meses que podia ser recontratado pela mesma empresa, ele vai querer trabalhar também como PJ, né, como pessoa jurídica. E eu não vou querer perder meu emprego, eu vou baixar de 1.000 para 900, ele vai querer garantia, ele vai de 900 para 800. Então, o que vai acontecer no final é uma perspectiva de achatamento do poder de compra da população. E isso vai cair novamente em uma situação de consumo, porque vai reduzir o consumo, reduzindo o consumo, reduz produção, reduz emprego. Então, é um ciclo vicioso que a gente vivencia. Então, essa é uma das alternativas que se coloca, mas eu particularmente não acho a mais favorável. Eu ainda coloco que políticas públicas de investimento, e tendo também, até eu participei de um debate aqui, falando sobre a questão da PEC, né, do teto dos gastos, né? E nós vamos vivenciar um pouco, ao meu ver, isso aí, porque a PEC dos gastos limita o investimento do poder público, no caso federal, que é justamente de ciência, tecnologia, de infraestrutura, emprego e tudo mais. E sendo o Estado ainda demandante, não vai ter mais essa dinâmica. E só poder puxar um link da situação privada ainda, nós temos a chamada taxa de eficiência marginal do capital, que na linguagem, tirando do economês e trazendo para uma linguagem circular, é a capacidade que o empresário tem de se autofinanciar sem precisar do empréstimo de terceiros. E isso está lá embaixo, ou seja, o empresário ele não tem condições de se autofinanciar ainda, porque nós temos uma média uma taxa de eficiência em queda. E nós temos um outro dado interessante. Em 2015 foram dados 450 bilhões aproximadamente de desonerações, né? Ou seja, aquele período que se tinha para poder fazer com que a empresa privada pudesse ter o seu fôlego, não aconteceu. E agora, sem a ação do Estado, pode ser que isso ainda aconteça menos ainda. Então nós temos ainda, na minha visão, uma questão de uma fumaça ainda à frente, uma neblina bastante forte, que a gente não vê direcionamento, ainda mais com a crise política que se tem de manutenção ou não do presidente, perdão, nesse caso. William, você falou, o empresário, então, ele não tem condições de se autofinanciar, a gente tem uma redução do investimento público, então quem vai financiar o empresário são os bancos. A gente vai ter um aumento do endividamento. Te pergunto isso e aproveito o João Paulo Machado, que está nos assistindo aqui, acompanhando pelo Facebook, ele também pergunta se o dinheiro sacado do FGTS foi usado, na maior parte, para o pagamento de dívidas. Agora, com o nome limpo e crédito liberado, qual conselho para a população não se complicar novamente com as dívidas? Principalmente preparação e estudo. Se a pessoa está empregada, conseguiu limpar o nome, verifica se aquele consumo é de fato necessário e é imprescindível, né? Embora a gente fale que o consumo ele faça a geração da dinâmica econômica, ainda se tem que tomar cuidado para que não haja um problema de endividamento das famílias no futuro, que é o que nós vivenciamos aí nos últimos 2 anos. Então, nesse caso, primeiro de tudo, se limpou o nome e agora vai ficar mais tranquilo, quer investir, primeiro de tudo, preparação, né? É a primeira coisa que tem que ser feita para poder ter tranquilidade e desenvolver as atividades aí. Muito bem.
Bom, vamos falar um pouco do Banco do Povo, já que o Banco do Povo aqui na cidade apresentou crescimento no número de contratos no mês de maio, passando de 17 para 26. Com o intuito de ajudar empreendedores e fomentar o comércio da região, a Prefeitura autorizou o aumento no volume de empréstimos do Banco do Povo, totalizando 3 milhões de reais disponíveis para o microcrédito. O repórter Daniel Mendes tem mais informações. O Banco do Povo anuncia a possibilidade de realizar empréstimos para auxiliar o empreendedor em pequenas reformas e estabelecimentos comerciais aqui do município. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Bruno Castro, ele que é diretor de Trabalho e Renda aqui no município. Bruno, como é que vai funcionar esse empréstimo? Daniel, é muito simples. Basta você ter alguma atividade produtiva em Jacareí há mais de 6 meses. Para quem não tem o CNPJ, ou seja, para a pessoa física, o empréstimo inicial é de até R$3 mil, podendo ser parcelado em até 24 vezes. E para quem é pessoa jurídica, ou seja, tem CNPJ, é MEI, pode pegar um empréstimo inicial de até R$ 7.500, podendo parcelar até 36 vezes. Esse empréstimo, o juros é bem baixo, é 0,35% ao mês, e o processo de empréstimo não tem burocracia alguma. Basta se dirigir aqui ao Banco do Povo, verificar quais são as documentações necessárias, e a partir disso a gente faz toda uma análise desse crédito, faz uma visita técnica, e se a pessoa que está solicitando o benefício não tiver nenhuma restrição ao nome e ao crédito, em poucos dias o dinheiro cai na conta dela. O Banco do Povo já realizava empréstimos para compra de equipamentos, né? Esse empréstimo de agora, ele também poderá ser usado para essas compras de equipamentos ou ele fica restrito somente a reformas? Não. Todo o empréstimo que a gente está direcionando agora continua para a compra de equipamentos, material de insumo, etc. O que acontece é que agora o Banco do Povo liberou uma linha de crédito extra para que as pessoas possam fazer esse tipo de reforma. Então, anteriormente esse crédito não era possível e agora é possível. Ou seja, se você precisa fazer uma pequena reforma na sua cozinha, onde você faz alguma entrega de marmitex, por exemplo, você pode vir aqui solicitar esse crédito para a reforma. E como é que vai ser feita essa liberação do dinheiro? Ou seja, se é para reforma, vai ser somente para pagar fornecedores, para o equipamento, ou é fornecido diretamente ao empreendedor para que ele possa depois prestar contas? Para fazer a reforma, para pegar o empréstimo especificamente para a reforma, você tem que trazer o orçamento tanto da mão de obra quanto do material que vai ser utilizado, lembrando que o valor da mão de obra não pode exceder 50% do valor do empréstimo. Ou seja, se eu pego um empréstimo de R$5 mil, a mão de obra tem que custar até R$ 2.500 e o restante material de obra. Então é só trazer o orçamento para a gente faz a avaliação desse orçamento, estando tudo ok, a gente libera o crédito. Uma vez o cliente com crédito, ele realiza a obra e a gente volta lá para fiscalizar, para ver se foi tudo ok. E qual é o montante que a Prefeitura está liberando para ser emprestado então aos empreendedores aqui do município? Inicialmente, a gente havia, até o começo do ano, R$2 milhões, mas com uma parceria do Estado e a Prefeitura, a gente conseguiu um crédito extra de R$1 milhão, ou seja, hoje o Banco do Povo tem R$3 milhões disponíveis para empréstimo. O empreendedor só pode fazer um empréstimo ou assim que ele quitar o primeiro, ele pode voltar e solicitar um novo empréstimo? Ele pode fazer mais de um empréstimo assim que quitar o primeiro. E conforme ele vai quitando, a quantidade de empréstimo que ele pode pegar aumenta. Ou seja, se no primeiro empréstimo eu posso pegar R$ 7.500, eu posso chegar até R$20 mil de empréstimo. Ou seja, quanto mais ele vai pagando e mais crédito vai pegando, maior é a possibilidade de pegar crédito aqui. Já está liberado então para que esse procedimento já ocorra ou a partir de quando ele será liberado? Já está liberado, é só se dirigir aqui à agência do Banco do Povo e solicitar esse empréstimo. Certo, obrigado pelas informações. Lembrando que o Banco do Povo funciona aqui na Barão de Jacareí, número 839, bem no centro, e o horário de funcionamento é das 8 da manhã às 17 horas. Daniel Mendes para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem. William, a gente estava falando de transferência de recursos por parte do poder público. O Banco do Povo é uma das iniciativas que atua mais na área do microcrédito. A gente viu aqui a iniciativa em Jacareí, aí voltado para a questão de reformas, que é uma forma também de aquecer o mercado de venda de material de construção. Como é que isso diminuiu muito também no país, esse tipo de oferta? Você estava falando do empresário, a gente está falando aí de uma concessão de empréstimos já mais altos. Mas em relação ao microcrédito, qual que é a situação hoje no país? Bom, o microcrédito ele está em queda atualmente em relação ao que foi a questão de alguns 10 anos, 5 anos atrás.
o que acontece? O microcrédito ele é uma ferramenta fundamental, principalmente para aquelas pessoas, como bem comentado aí na matéria, pessoas que às vezes não têm acesso ao crédito convencional de um banco ou que estão com alguma situação de restrição que impede esse pedido no banco, né? Mas no caso o Banco do Povo, salvo engano, acho que ele tendo restrição eles não dão esse crédito. Mas é uma ferramenta fundamental, porque possibilita ao micro e pequeno empresário, né, ou ao empreendedor autônomo, ou MEI, como falou na matéria, de ter acesso a esse valor, né? Embora aparentemente possa parecer um valor pequeno quando se estuda planos de negócios, né, vai se discutir, por mais simples que seja o negócio, ainda vai um volume de dinheiro que é considerável. Então, mas para uma situação inicial, para um planejamento pequeno, né, é um pontapé inicial que é importantíssimo. A taxa de 0,35 é uma taxa realmente atrativa e bastante interessante. Porém, há um outro mecanismo também que já tem em alguns municípios, que é o chamado banco comunitário. O banco comunitário, o que acontece? Ele trabalha algo além do empréstimo financeiro e do acompanhamento tecnicista, digamos assim, do empreendimento. Ele trabalha a função de ser o valor emprestado, não somente para a dinâmica econômica local, mas também como forma de processo de empoderamento e conscientização do processo econômico, né? Ou seja, eu vou emprestar para um determinado valor para o empreendedor ele vai ter o compromisso de contratar a mão de obra do bairro, daquela situação, daquele momento. E também tem todo o processo de conscientização, no qual o empregado contratado, ele vai dar preferência para gastar no bairro, né? Daí vai se discutir situações nas quais se falam de redes de economia local, no qual há preferência, alguns descontos, algumas políticas comerciais para entender isso daí. Eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda no BNDES, no qual eu conheci o pessoal do Banco Prevem, que é do Morro do Preventório em Niterói, e também o pessoal do Banco Palmas, que é o mais conhecido na situação de moedas locais. E nós vemos que os indicadores econômicos decorrentes não somente de fatores quantitativos, que é a elevação de número de negócios, número de empregos, mas também qualitativos, das pessoas perceberem melhor a sua localidade, ter o sentimento de pertença mais fortalecido e também uma situação de ação local melhorou bastante. Ou seja, é uma situação que transcende, ultrapassa a mera comercialização. É uma situação na qual a pessoa ela pensa a sua localidade, analisa a sua região, discute o seu processo, empodera-se do seu bairro e ele vai pensar por também não só o negócio, mas políticas públicas necessárias para a melhoria daquilo. E tem um fator interessante que esse Banco do Preventório comentou, que houve uma situação na qual um restaurante do bairro, né, um pequeno restaurante simples do bairro, ele se encontrou em uma dificuldade que ele não teve condições de pagar o empréstimo. Qual foi a alternativa? Numa situação convencional, protesta, o empresário entra com todo esse processo convencional. Ele pagou em forma de serviço, né? Ou seja, ele forneceu a alimentação, né, do restaurante dele até pagar aquela parcela para que as pessoas pudessem também se alimentar, se desenvolver também. Ou seja, não condenou, não fez uma prática convencional, mas mostrou a possibilidade de outras formas de negociação para desenvolver a atividade. Muito bem. William, infelizmente vamos ter que chegar ao fim aqui, né, Cibele? Mais um Bom Dia Jacareí. A gente sempre fala que a gente teria muito mais perguntas, esse assunto desenvolveria muito mais perguntas, mas a gente tem a nossa questão do horário, a gente vai terminando por aqui. E o nosso telejornal matinal da TV Câmara Jacareí fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, agradecemos ao nosso convidado, William Retamiro, que esteve aqui. Hoje tudo bem? Deu para chegar tranquilo? Cheguei tranquilo hoje, tudo na paz. Certo. Bom, você fica com a reprise desse programa ao meio-dia e também às 11 da noite. Reveja todas as nossas reportagens e os nossos programas no canal do YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta e compartilhe nosso conteúdo no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E aí faça como o Edgar Curepe Pérez, Edgar, que é lá do México, de Michoacán, do povo Purépes. Saludos, Edgar, muito obrigado pela sua audiência aqui pelo Facebook. Também a Cibele Lopes, obrigado Cibele, mais uma vez ligada aqui na gente. A dona Silvia, esposa do seu Dirceu, lá da Vila Pinheiro, também está ligada aqui no Facebook com a gente. Muito obrigado pela audiência. Temos hoje a estreia às 8 da noite. A Patrícia Staffa traz a você o programa Contraplano, em que ela entrevistou a Gisele Delpino. Acho que a gente tem uma chamada do programa aí para você. Bom dia, Jacareí.
Hoje, às 20 horas, estarei no programa Contraplano, falando da minha trajetória, do meu livro Uma Tarde em Paris. Espero vocês lá. Muito bem, Uma Tarde em Paris, nessa noite de hoje aqui no programa Contraplano com a Patrícia. Bom Dia Jacareí fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos amanhã. Até lá.